Olá, está no ar aqui pelo canal AgroMais, o Boi Forte. E hoje nós vamos falar sobre a Associação Brasileira de Angus ter lançado um selo que certifica a carne de cruzamento entre o gado leiteiro e o Angus. A iniciativa pretende então qualificar a oferta de cortes nobres no país. E sobre o assunto, eu vou conversar agora então com o Matheus Pivato, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Angus, com quem eu converso agora. Matheus, chegando aqui, bem-vindo. Obrigado, Simone, um prazer para nós da associação estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, frente a esse futuro do cruzamento aí com as raças leiteiras, com o Beef on Dairy, né, o cruzamento do corte no leite. Vamos lá então, o cruzamento de vacas leiteiras, né, das raças holandesa e Jersey com touros Angus, né, para produzir carnes diferenciadas. Fala pra gente, como é que surgiu esse selo, não é, essa certificação criada aí pela associação? Então, Simone, nós começamos, na verdade, o selo, ele é destinado a reprodutores da raça Angus, né, que são os mais indicados para cruzar, tanto com a raça holandesa ou com a raça Jersey. Importante contextualizar, em 2024, o programa Carne Angus Certificada iniciou a aceitar esse tipo de cruzamento. Até então, o cruzamento com raças leiteiras não eram aceitos, né? Nem com o holandês, nem com o Jersey. A partir de 2024, após uma série de estudos desse produto, a gente entendeu que poderia agregar para dentro do programa e identificar como carne Angus certificada o cruzamento entre essas raças taurinas, Angus e holandês, ou Angus e Jersey, né? Então, se permitiu que esse tipo de cruzamento chegasse, fosse classificado dentro do nosso programa, todos os nossos parceiros, hoje nós estamos em 30 parceiros aí em todo o Brasil, podem receber esses animais. Eles passarão pelo crivo da associação, através dos nossos técnicos que atuam nas plantas, né, avaliando a questão de padrão fenotípico, idade e acabamento, que seguem a regra do programa Carne Angus. E, obviamente, como a gente começou a aceitar esse tipo de produto dentro do nosso portfólio do Carne Angus, nós ficamos na incumbência como associação de indicar quais seriam os melhores touros Angus, tanto pretos quanto vermelhos, para o cruzamento com essas raças, visando principalmente a complementariedade, né? Entendendo que duas raças taurinas já têm uma boa quantidade, uma boa qualidade de carne, né? Ficou a nossa, vamos assim dizer, o nosso dever de casa de indicar qual que é a melhor genética Angus para esse cruzamento. E foi então que a associação, em uma parceria com a Embrapa e com o Programa de Melhoramento Genético Oficial da raça Angus, o Promebo, né, configurou esses dois selos. O selo que indica quais são os touros ou a genética, né, via sêmen, mais indicada para a produção do cruzamento com a raça holandesa ou com a raça Jersey. Foi construída, então, junto com a Embrapa, né, selecionados touros Angus, mais adequados, então, né, para as vacas holandesas e Jersey. Agora, a qualidade, então, das vacas, não é, holandesa e Jersey, não é, quando a gente fala de uma carne com marmoreio, uma carne com uma extrema qualidade, a participação, então, também delas. Exatamente, a gente sabe da origem taurina, né? Os taurinos têm essa questão da seleção por qualidade de carne. Obviamente, as raças leiteiras não foram selecionadas para isso, foram selecionadas para a produção de leite, né? Mas aproveitar essa possibilidade e, através da genética Angus, conseguir adicionar aquilo que falta, né? Principalmente a questão de musculosidade nessas carcaças, né? Pensando em um animal que é 50% Angus, 50% Jersey ou 50% Angus, 50% holandês, a gente consegue produzir, né, de forma eficiente, agregando valor a um cruzamento que antes não conseguia agregar tanto valor, né? O macho na leiteria é um problema sério, né? Então, a gente entendeu, olhando também exemplo de outros países, que esse produto era de qualidade e que cabia a nós a gente organizar as genéticas mais indicadas, as linhagens genéticas mais indicadas para esse cruzamento, e esse selo visa facilitar a escolha pelo criador de leite, né, de qual touro
qual genética ele tem que usar caso ele venha querer produzir esse animal para entregar ao corte, né? O cruzamento do Angus com o holandês. Agora, Holandês. essa estratégia também já é consolidada em outros países? Exatamente, ela é muito consolidada, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi daí a nossa grande base, né, de a gente olhar o que esses países já vêm fazendo. Obviamente, Estados Unidos tem sistemas de produção um pouco distintos dos nossos, né? Inclusive, nos Estados Unidos é permitido o uso de hormônios de crescimento, o que facilita um pouco, né? Porque são hormônios que estimulam a deposição de massa muscular. Aqui no Brasil a gente não tem essa permissão, né? Nossa carne é 100% produzida livre de hormônios. Então, a questão da genética, ela pesa ainda mais de usar a genética correta para este cruzamento. Para a gente ter um pouco a noção, né? Hoje, Estados Unidos, o segundo maior produtor de carne do mundo, até muito pouquinho tempo, né? Era o primeiro, o Brasil passou. 16% do que se vai produzir esse ano vem deste cruzamento de raças de corte com leite, né? Então, também agora, há poucos dias saiu os dados da USDA, os Estados Unidos estão com o menor rebanho de corte dos últimos 75 anos. Essa é uma forma de repor animais que antes eram voltados exclusivamente para leite, para dentro do mercado que demanda carne, né? Então, a gente sabe que o Brasil tem um longo caminho pela frente nesse tipo de cruzamento, né, do beef on dairy, do corte no leite, mas a associação, né, sempre preza por estar na vanguarda, preza compreendendo o seu programa de certificação e o tamanho que ele tem, que a gente consiga agregar cada vez mais produtores, sejam eles agora pecuaristas de corte, única e exclusivamente, sendo eles agora pecuaristas leiteiros que podem fazer parcerias com cooperativas, com outros frigoríficos, com outros produtores para entregar para frigoríficos que sejam vinculados ao programa Carne Angus e rentabilizar esse produto, né? Levar mais renda para dentro da propriedade e também, né, com a possibilidade do uso do sêmen sexado na bovinocultura de leite, ele consegue fazer com que o melhoramento genético dentro da raça leiteira consiga progredir mais rápido. Por quê? Ele utiliza as suas melhores fêmeas, cruzando com sêmen sexado de fêmeas para produzir novas novilhas, né, que vão entrar em lactação, e as fêmeas que têm problemas reprodutivos ou, né, que não sejam tão produtivas, ele insemina com Angus, obtendo um produto que ele consiga valorizar no mercado de corte. Agora, vai qualificar a oferta de carnes nobres? Você citou os Estados Unidos, que o Brasil passou, não é? A gente vê que o rebanho norte-americano ele está encolhendo. É uma opção, o selo acaba sendo uma boa opção para o Brasil, né? Agora, os americanos eles costumam comprar um certo tipo de corte, né, para os seus hambúrgueres. Vão continuar nesse tipo porque é o que o americano gosta de comer, por isso tem essa procura, mas o selo, como é que fica então essa entrada de carnes nobres, né, com o selo no mercado? Então, a gente não tem exportação, né, de carne Angus hoje atuante nos Estados Unidos. A gente acabou de passar por um processo de tarifaço, né, que já está resolvido, né? O carne Angus ele chegou a ter alguma exportação menos de 1% para os Estados Unidos, né? Tu bem mencionou, Simone, lá se consome muita carne moída, né? Através do hambúrguer, né, que é uma grande forma de consumo de proteína de origem bovina lá, né? Certamente eles estão com uma demanda interna com o aumento do consumo de proteína animal e eles precisam buscar essa fonte de outros locais, porque o rebanho vem diminuindo, né? Eles importavam muitos animais vivos do México, agora eles estão com um certo problema sanitário devido à questão das miases, né? Que não existem nos Estados Unidos e no México existe, então tem um problema sanitário acontecendo aí. Eu até não sei exatamente precisar como está neste momento isso, né? Eles importam muito gado do Canadá, inclusive animais deste tipo de cruzamento com as raças leiteiras, né? E esses animais eles vão para confinamentos, onde são recriados. O que a gente está vendo acontecer também é aumentar o peso de carcaça. Então, esses animais
permanecem mais tempo em confinamentos, se produz uma carcaça mais pesada, eles fazem muito retalho, né, de gordura, de carne, isso tudo é moído como hambúrguer, mas eu não tenho dúvida aí que se a gente olhar um pouquinho o que está passando nos Estados Unidos e como esse cruzamento é útil na pecuária norte-americana, eu vejo um potencial muito interessante para o Brasil, né? Como eu disse, a gente tem um longo período para trilhar. Se a gente der uma analisada no mercado de sêmen americano, a gente vai ver que houve essa virada do uso massivo do cruzamento do corte no leite nos Estados Unidos aí por 2016, 17, né, onde a gente começa a ver uma redução na comercialização de doses de sêmen das raças leiteiras, de um aumento expressivo da comercialização de doses de corte, né, destaque para o Angus. Então, a gente vê o Brasil com esse potencial aí a ser desenvolvido. Nossos sistemas são um pouco diferentes dos americanos, então a gente sabe que alguns entes vão ter papel fundamental, como as cooperativas, coisa que a gente já está vendo acontecer no Paraná, as cooperativas se organizando, fazendo parcerias para que cooperativas de leite consigam fazer parcerias com cooperativas de corte, disponibilizar esses bezerros, né, principalmente nos primeiros dias depois de aleitados, para uma recria que ela é um pouco mais complexa até o desmame, né? Esses animais têm que tomar leite, depois entrar para o sólido e serem desmamados, depois ganhar peso para serem abatidos, então não é tão simples como no corte, que tu mantém no pé da vaca por 6, 7, 8 meses, desmama, ele vai para uma recria ou às vezes diretamente para a terminação. Então nós temos todos esses obstáculos, mas o produtor brasileiro ele é um inovador, ele é um produtor que consegue encarar os desafios de forma primorosa. Não é à toa que a gente produz pecuária em todas as regiões do Brasil, né, de forma muito eficiente, de forma muito sustentável, e a gente vai passar nesse processo e possivelmente aí a gente vai ter um grande destaque para esse cruzamento, sabendo da qualidade da carne que ele produz, sabendo que é uma forma de rentabilizar propriedades que antes só tinham como fonte de renda o leite, né? E entregando dentro dos programas de qualidade, aqui obviamente o programa Carne Angus se inclui como o maior programa de certificação de raça e qualidade do Brasil, né? Uma carne de excelência para o mercado consumidor que está ávido, né, por excelência. Não é à toa, né, que o programa Carne Angus bateu o recorde aí nas exportações no ano de 2025. O selo é mais uma opção, então, para comercialização, não é? Agora, os critérios para o pecuarista receber, então, o selo. Bom, então os touros que são selecionados, né, primeiramente, todos obrigatoriamente para receberem esse selo e estarem estampados os selos, né, que são dois, na verdade, um selo do Cruza Angus com holandês e um Cruza Angus com Jersey, Beef and Dairy Angus holandês e Beef and Dairy Angus Jersey, né? Os touros têm que ser avaliados, a desmama e ao sobreano, tem que ter as DEPs, né, que são as diferenças esperadas na progenie, e aí a gente teve o cuidado, primeiro, de trabalhar com animais de baixo peso ao nascer, principalmente nos animais Jersey, porque a gente sabe que as fêmeas Jersey são de tamanho mais reduzido, então os touros que recebem o selo do Beef and Dairy Jersey, eles são animais que parem bezerrinhos, né? São touros que têm isso na característica de gerar filhos de tamanho pequeno, mas que tenham um rápido crescimento da desmama ao sobreano, do sobreano, né? Da desmama até o sobreano, né? Da desmama, do nascimento à desmama, da desmama ao sobreano, e a gente deu uma atenção especial na questão da deposição de massa muscular. Então, somente recebem os selos touros que são superiores, né, top 30% dentro da população, para tamanho de área de olho de lombo, ou seja, o tamanho do contrafilé. Essa é uma característica extremamente importante, porque quanto maior o contrafilé, maior é a quantidade de cortes de alto valor agregado, que são os cortes do posterior. E também eles têm que ser superior em conformação de carcaça. Então também tem que estar entre os 30% superiores em conformação de carcaça, que são os dois grandes gargalos que a gente tem hoje desse tipo de cruzamento, que seriam uma carcaça
de um bom rendimento, isso a gente já está conseguindo, e que a gente tenha um padrão de peça a ser comercializado no mercado que seja possível, né, de ser comercializado, que tenha uma boa quantidade de músculo e uma quantidade suficiente de gordura. Dentro, ainda falando do selo Beef on Dairy Jersey, a gente tomou um pouco de cuidado também no tamanho, né? É importante que a gente tenha carcaças de tamanho moderado a um pouquinho maior, então a gente trabalha com touros que, por mais que tenham na sua característica gerar animais pequenos, tenham um tamanho médio maior que do Jersey para a gente não ter carcaça muito pequena, o que é uma complicação para a indústria. Já no holandês, a gente não deu tanta importância para o peso ao nascer, porque as fêmeas holandesas são maiores, né? A gente deu muita importância para a capacidade de crescimento, então eles têm que ser superiores para a capacidade de crescimento do nascimento à desmama e da desmama ao sobreano. Eles têm que ter o mesmo critério na questão de conformação de carcaça e área de ordilome, então eles têm que estar entre os 30% melhores da raça Angus para essas duas características, e aqui a gente tomou um cuidado de tentar reduzir um pouco o tamanho. Por quê? Porque as fêmeas holandesas, na sua média, elas são fêmeas grandes de tamanho. Então a gente trabalha com touros Angus que reduzam um pouco o tamanho para ter uma carcaça moderada de tamanho, com boa conformação, com bom rendimento de cortes, né? Que é o que a indústria busca. Certo, uma carcaça moderada. Matheus, a gente vai fazer um rápido intervalo, viu? E daqui a pouco a gente volta aí para conversar mais sobre o selo que certifica aí o cruzamento, né, entre gado leiteiro e o Angus. Não sai daí que o intervalo é rápido. Voltamos com o Boi Forte hoje aqui no programa. Nós estamos falando sobre a Associação Brasileira de Angus ter lançado então um selo que certifica a carne de cruzamento entre o gado leiteiro e o Angus. A iniciativa então ela pretende qualificar a oferta de carnes nobres no país. Eu estou conversando com o Matheus Pivato, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Angus. Matheus, vamos lá, falamos no bloco passado, não é, dos benefícios então do selo, né, mercado americano. Agora eu queria falar do mercado japonês. O Brasil ainda ele pleiteia, né, esse mercado, um mercado muito exigente, conseguindo, né, o mercado. O selo, ele ajuda, é uma carne diferenciada, uma carne nobre aí para esse mercado? Então, Simone, eu não tenho dúvida, né? O selo do carne Angus certificada, ele abre muitas portas, né? Ele classifica a nossa matéria-prima produzida aqui no Brasil, a nossa proteína de origem bovina, né? Nossos cortes aqui de carne. Então, certamente, se a gente está galgando um mercado tão exigente como o mercado japonês, né? Que é alimentado aí por Uruguai, alimentado por Austrália, que são players muito importantes no mercado internacional quando a gente fala de carne de qualidade, a carne Angus com o nosso selo certamente vai auxiliar muito o produtor brasileiro, né, ao Brasil posicionar a nossa carne dentro do Japão. Para te teres uma ideia, Simone, a gente fez uma estimativa aqui, né, do quanto por cento a gente consegue agregar no mercado internacional no momento que a carne é certificada comparada à nossa carne commodity, né? E a gente chega a ter uma agregação de valor na casa de 50% na média, né? 53% a mais que o preço de mercado da carne commodity brasileira. Foi isso que a gente praticou em 2025, né? A carne Angus certificada valendo 53% a mais a tonelada quando comparada à carne commodity brasileira média exportada. Então, 2025 foi um ano bom aí para os embarques de corte Angus? Sem dúvida, foi um ano de recorde, né? Foi um ano que a gente ficou muito satisfeito, né? Principalmente com esse mercado de exportação. A gente cresceu como um todo, tanto no mercado interno quanto no mercado de exportação. Foi um ano recorde de abates, né? A gente tinha tido um 2024 muito bom, com um abate aí de 510 mil cabeças dentro do programa Carne Angus. Esse ano chegamos a 612 mil animais
abatidos dentro do programa. A gente destinou 21% do que foi produzido para a exportação, que também foi recorde, né? Chegamos às 11 mil toneladas de carne exportada, isso é 260 de crescimento, é algo muito representativo para nós da associação, né? Obviamente, em todo o entorno das exportações do Brasil é um percentual pequeno, mas vale ressaltar principalmente essa questão de agregação de valor, né? Enquanto a gente ampliou a agregação de valor do ano de 2024 para 2025 dentro da carne certificada em 27%, a gente teve uma ampliação de valor comparando a carne certificada com a carne commodity de 53%. Isso nos deixa muito feliz, isso nos mostra uma tendência de busca por carne de qualidade do mercado internacional. A gente ainda tem que construir uma reputação da carne brasileira, né, como carne de qualidade. A gente muda a prateleira, mas eu não tenho dúvida aí que os próximos anos o Brasil vai se destacar também neste mercado de carne de qualidade, com esse produto tão valorizado que é o programa, que é o selo, né, do programa Carne Angus Certificada. 11 mil toneladas, então, embarcadas em 2025, o mercado doméstico, né? A procura, né, por essa carne nobre, essa carne com cortes especiais. Então, a gente viu o mercado doméstico, o nosso mercado brasileiro, ele é o principal mercado do carne Angus, né? Ele fica aí praticamente com 80% do que se produz. A gente viu uma ampliação também comparada ao ano de 2024, né? O programa em si cresceu em torno de 20%. E o mercado interno ele vem né, com um reconhecimento de mais de 22 anos aí que a gente tem o programa em operação, um reconhecimento da marca do Carne Angus, dos nossos 30 parceiros, né? A gente produziu em 13 estados do Brasil, né? A gente diz que onde tem boi, o programa Carne Angus tem uma bandeira, está produzindo lá carne de qualidade. Então o mercado interno ele já tem esse reconhecimento. A gente vem junto dos nossos parceiros, e aqui o crédito é deles, né? Diferenciando o produto, né? Pensando mais no produto do dia a dia, o produto do churrasco ele está consolidado, né? Mas a gente vem trabalhando muito forte a questão dos produtos do dia a dia, as linhas de industrializados, hambúrguer, as linguiças, as almôndegas, vem ganhando muito espaço, vem sendo muito utilizadas aí por vários restaurantes, lancherias, né? Vem sendo comercializado também para o público em geral, que quer praticidade, né? Então a gente vê muito essa evolução da carne ofertada hoje, né? E a carne de qualidade, ela sempre tem um espaço, ela não é tão, vamos assim dizer, ela não é tão afetada por problemas quando a gente tem de redução de consumo e tudo mais, ela está numa prateleira um pouquinho diferente daquela carne comum que a gente tem hoje, né, que é importante, a carne commodity segue sendo importante, mas a gente agrega qualidade, a gente valoriza e principalmente, Simone, o programa Carne Angus ele é um programa de certificação, ele certifica o processo todo de produção e garante que aquele produto ofertado ao consumidor leva todas as garantias de qualidade do programa Carne Angus. A Carne Angus, como você falou, atende muito, né? A maior parte do mercado doméstico aqui no país tem esse espaço aí a ser conquistado cada vez mais, né? Quando vocês falam no embarque, né? São 11 mil toneladas, não é em 2025, que eu até anotei aqui 11 mil toneladas em 2025, mas esse crescimento. Mas vamos colocar aí a China, né? Para a gente já fechar, né? Aqui na nossa conversa, a China é uma grande compradora, né? Parceira comercial do Brasil. A carne bovina, ela consome muito, mas colocou essa salvaguarda agora em 2026, né? Se ultrapassar essa cota estabelecida pelos chineses de 1 milhão e 100 mil toneladas, pode ter tarifa aí de 55%. Como é que vocês avaliam, né, a China colocando esse limite, né, essa salvaguarda? Então, a China é um mercado muito importante para o nosso país, né? Acho que em torno de 48% a 50% das exportações de carne bovina em 2025 foram para a China, né? Nós, dentro do nosso programa, 53% das exportações dessas 11 mil toneladas foram destinadas ao mercado chinês. Né, a gente vê agora essa tomada de decisão política da salvaguarda, né, e impondo vamos dizer assim, uma cota
de 1,1 toneladas, que é menos do que a gente exportou no ano de 2025, né? Eu acho que a gente tem que olhar isso com atenção, por mais que a gente acredite que, quem sabe, essa salvaguarda seja mais um movimento político, né? A gente sabe que o mundo ele vem com os principais produtores de carne, como Estados Unidos, Austrália, Argentina, com redução dos seus plantéis, né? Estados Unidos, a gente tem essa notícia aí saindo quase que diariamente. A Austrália também está limitada, tem um enorme de um deserto no meio e também não, né, a gente vê uma redução de plantel. A Argentina com todas as suas problemáticas políticas, então não tem muito outra possibilidade a não ser comprar carne do Brasil. Então acredito que são momentos até a gente completar essa cota. Certamente vão haver novas negociações, a gente acredita muito nisso, né? A gente acredita que, quem sabe, a gente apareça assim que completada a primeira cota, uma sobrecota, né? Eu acho que a China ela depende da carne produzida aqui no Brasil e a gente espera que isso vá se alinhando aí conforme o mercado for produzindo aquilo que eles necessitam, né? Os chineses eles sempre têm essas questões para também baratear custos, entre outras questões, mas a gente vê sim com cautela, né? Observando o mercado e observando também a nossa capacidade de negociação bilateral aí Brasil-China para ampliar esse mercado e tentar não pagar essas taxas, né, que podem assim, nominalmente chegar até 60%, 65%. E o Mercosul, União Europeia, né, o acordo comercial também seria de bom grado acontecer logo, não é, Matheus? Exatamente, a gente está com o acordo assinado, mas falta a ratificação pelos parlamentos. A gente sabe que aqui também é um fator um pouco complicado, né? Seria excelente se a gente tivesse essa assinatura, eu não tenho dúvida. O mercado europeu é um mercado extremamente exigente, tanto nas questões sanitárias quanto na questão ambiental, né? Então, não é tão fácil de a gente adentrar esse mercado, mas o Brasil ele é um continente e tem sistemas de produção para todos os tipos de mercado. E a exigência por qualidade põe programas de certificação como Carne Angus em destaque, né, que certamente cumpririam com todas as exigências. Hoje a gente já cumpre com várias delas, nós temos aí as cotas Hilton, né, voltada para esse mercado, e agora basta a gente acompanhar como é que vai se desenvolver, mas certamente se isso andar e bater no martelo será de grande valia. Matheus Pivato, diretor executivo da Associação Brasileira de Angus, muito obrigada pela tua participação hoje aqui no nosso Boi Forte, viu, pelas explicações, análise, né, expectativa para esse ano de 2026, e muito obrigada. Nós que agradecemos, Simone, a associação está sempre de portas abertas e a gente está aqui para levar o que tem de melhor para dar carne bovina para o consumidor. Quem não provou, prove Carne Angus certificada. E obrigada a você que está acompanhando aqui o nosso Boi Forte, viu? Até um próximo programa. Tchau, tchau.